Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite, sejam bem-vindos. André Mendonça será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi aprovado pelo plenário do Senado após uma longa sabatina de 7 horas. E você vai ver também. Quase 9 anos depois da tragédia, começa em Porto Alegre o julgamento de 4 réus do caso da Boate Kiss. 242 pessoas morreram. No Dia Mundial de Combate à AIDS, vamos falar de um medicamento inovador. O tratamento com apenas um comprimido facilita a adesão, melhora a qualidade de vida, é mais fácil de transportar e pode ser tomado em jejum. Terceiro caso da variante Ômicron no Brasil é confirmado em São Paulo. O Senado Federal aprovou agora à noite, por 47 votos a favor e 32 contra, André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Ele é o segundo ministro indicado à Suprema Corte pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante o dia, André Mendonça passou por uma longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Foram mais de 7 horas de sessão. Ao final, por 18 votos a favor e 9 contra, a comissão do Senado aprovou o nome de André Mendonça para a vaga no Supremo Tribunal Federal, no lugar do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho. Logo na apresentação, Mendonça se comprometeu a defender a democracia e disse que não há possibilidade de retrocessos. Reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado democrático de direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Dentro dessa perspectiva, inclui-se o compromisso de respeitar as instituições democráticas, em especial a independência e a harmonia entre os poderes da República. André Luiz de Almeida Mendonça nasceu em Santos, litoral de São Paulo. Tem 49 anos, é casado e pai de 2 filhos. Se formou em Direito em Bauru, interior paulista. Tem especialização em Direito Público pela Universidade de Brasília e mestrado e doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Também é formado em Teologia e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. A sabatina de André Mendonça só ocorreu 4 meses após a indicação. E a vocação religiosa do ex-ministro foi um dos pontos mais questionados. André Mendonça garantiu que, como ministro do STF, vai defender o Estado laico. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade estatal e a liberdade religiosa de todo o cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença. André Mendonça também se antecipou e explicou os posicionamentos anteriores. Disse que, como ministro da Justiça, cumpriu o dever ao usar a Lei de Segurança Nacional para pedir investigação de pessoas que atacaram o presidente Jair Bolsonaro. Ele também lembrou que defendeu a prisão após a condenação em segunda instância, mas disse que agora é preciso seguir o que ficou decidido no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reviu sua jurisprudência e entendeu pela impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado da condenação. Diante desse quadro, importa dizer que sou adepto do princípio da segurança jurídica. Assim, entendo que a questão está submetida ao Congresso Nacional, cabendo a este deliberar sobre o tema, devendo o Supremo Tribunal Federal revisitar o assunto apenas após eventual pronunciamento modificativo por parte do Poder Legislativo sobre a matéria e caso o Judiciário seja provocado a fazê-lo. André Mendonça é o segundo ministro do STF indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O primeiro foi Nunes Marques, aprovado em outubro do ano passado. Agora, a data de posse de Mendonça será agendada pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que recebeu com satisfação a aprovação de André Mendonça no Senado e afirmou que pretende marcar a posse ainda este ano. Em nota, Fux também elogiou o futuro ministro e disse que, por ter atuado como advogado-geral da União, André Mendonça domina temas e procedimentos da Suprema Corte. E André Mendonça falou com a imprensa após a aprovação no Senado. Queria agradecer a todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial, a primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória.
é um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Responsabilidade muito grande. Uma nação de 40% dessa população que hoje é representada no Supremo Tribunal Federal. Eu queria agradecer novamente ao presidente da República pela indicação, agradecer ao Senado Federal pela conclusão desse processo e, de modo especial, hoje, agradecer os votos que tive. A Procuradoria-Geral da República arquivou as investigações preliminares sobre as empresas offshore de propriedade do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo foi divulgado por um consórcio internacional de jornalistas, Guedes e Campos Neto têm as empresas em paraísos fiscais desde antes de assumirem os cargos no governo. De acordo com a Procuradoria, as empresas foram declaradas regularmente conforme determina a lei. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS e nós vamos falar sobre um medicamento inovador. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já aprovou o Dovato para o tratamento de infecções pelo vírus HIV. O remédio é a combinação de duas substâncias em um só comprimido. O Diego Moy tem HIV há 4 anos. Ele pegou o vírus numa fase em que o tratamento é mais efetivo, com menos efeitos colaterais. Diferente de algumas décadas atrás, quando se utilizava o chamado coquetel de medicamentos, com até 20 comprimidos por dia. Osteoporose, as pessoas tinham muita náusea, tinham vômito, problemas até de lipodistrofia, porque a perda de massa muscular no rosto. O tratamento do Diego consiste em 2 comprimidos por dia, mas agora ele terá a opção de tomar apenas um. É que ontem a Anvisa aprovou um medicamento de dose única que combina 2 substâncias. O Dovato é um medicamento que ele é composto do dolutegravir mais lamivudina. São 2 medicamentos que já usamos na nossa prática clínica e tem a vantagem de que eles agora vão vir coformulados no mesmo comprimido. Significa tomar apenas um comprimido por dia para fazer o tratamento. O tratamento com apenas um comprimido facilita a adesão, melhora a qualidade de vida, é mais fácil de transportar e pode ser tomado em jejum. A Sociedade Brasileira de Infectologia aponta essas e outras vantagens. Quando é apenas um comprimido, fica mais difícil do paciente esquecer de tomar o remédio e até de abandonar o tratamento por causa do excesso de medicamentos. Eu me sinto cada vez mais disposto a acreditar que é normal, sim, viver com HIV. Sim, cada vez mais, sabe? Não tenho mais... Você vai perdendo aquele medo do remédio ser o seu problema. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, o novo remédio reduz a quantidade de HIV no organismo e ajuda a combater as infecções. No Brasil, o medicamento só pode ser usado por quem está em uma fase de tratamento mais avançada. Ela só deve ser usada para as pessoas que já estão em regime de tratamento com carga viral indetectável há mais de 6 meses. Apesar de não assustar como nos anos 80 e 90, os números não podem ser desprezados. Em todo o Brasil, 920 mil pessoas vivem com o vírus da AIDS. O problema é que cerca de 11%, ou mais de 100 mil pessoas, podem estar contaminadas e não sabem. Portanto, não custa lembrar os principais métodos de prevenção. Relação sexual sempre com uso de preservativo. Não compartilhar agulhas e seringas. Não usar piercings e alicates de unha sem esterilizar. Eu acredito mais ainda agora que eu consigo ter a longevidade como uma pessoa normal, certamente, me cuidando, né, tomando os cuidados, alimentação, atividade física, bem-estar. Eu acredito, eu fiquei bem feliz, bem animado. Segundo o laboratório responsável, a expectativa é que o medicamento esteja disponível na rede pública no primeiro semestre de 2022.
E para marcar a data, o Dia Mundial na luta contra a AIDS, a estátua do cantor e compositor Cazuza, que fica no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, ganhou óculos novos. O objeto havia sido furtado e agora foi doado pela mãe do cantor, Lucinha Araújo. Cazuza morreu há 31 anos em decorrência de complicações do HIV. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.339.000 pessoas já se recuperaram da doença. 150.000 estão em acompanhamento e, desde o início da pandemia, mais de 614.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou hoje o terceiro caso da variante Ômicron no Brasil. A repórter Estela Freitas traz agora para a gente os detalhes ao vivo. Boa noite para você, Estela. Já sabe de onde veio essa pessoa? Boa noite a você, Augusto, e a todos. Sim, trata-se também de um viajante, um homem de 29 anos que veio da Etiópia, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo, no último sábado. Ele é morador de Guarulhos. Logo na chegada, fez o teste, foi diagnosticado com Covid-19 e hoje o Instituto Adolfo Lutz confirmou a infecção pela variante Ômicron. Ele já tinha tomado as 2 doses da vacina contra a Covid-19, está assintomático e permanece em isolamento domiciliar. Ontem, as autoridades sanitárias já tinham confirmado também outros 2 casos de um casal que veio da África do Sul. O homem e a mulher têm sintomas leves e também estão em isolamento. Eles tinham tomado a vacina de dose única lá na África. E por conta desses registros da Ômicron aqui em São Paulo, o Sindicato dos Hospitais do Estado disse que está orientando os serviços de saúde para que redobrem a atenção junto aos pacientes de Covid-19. Eles devem preencher um questionário informando caso tenham viajado ao exterior e por quais cidades passaram, isso para ajudar a conter aí essa nova cepa. Também por conta da Ômicron, o governador de São Paulo, João Dória, defendeu hoje que os municípios cancelem as festas de Réveillon. A decisão fica a cargo de cada prefeitura. E vale sempre lembrar, né, gente, a importância de manter os protocolos sanitários que a gente já conhece muito bem, como o uso de máscaras, distanciamento social e também reforçar a importância de completar o esquema vacinal, inclusive com a 3ª dose ou dose de reforço para quem já pode tomar. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Estela. Muito bem falado. E agora nós vamos fazer uma conexão ao vivo com o Rio de Janeiro, porque a Fiocruz investiga um caso suspeito de infecção pela variante Ômicron. E é o repórter Tony Vendramini quem tem essas informações. Boa noite, Tony. Conte pra gente o que dizem as autoridades a respeito desse caso. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. A paciente é uma mulher que voltou de Joanesburgo, na África do Sul, no dia 21 de novembro e na última segunda-feira testou positivo em um exame de rotina para o trabalho. Ela está sendo monitorada e está assintomática. A amostra foi enviada hoje para a Fiocruz identificar se a mulher foi contaminada pela variante Ômicron. O resultado deve ficar pronto em até 5 dias. Também hoje o Rio de Janeiro retomou a vacinação contra a gripe. A campanha ficou suspensa por um dia por falta de doses. A cidade enfrenta um surto da doença por causa da baixa cobertura vacinal. Veja na reportagem. Das 200.000 doses da vacina contra a gripe que chegaram ao Rio de Janeiro, 160.000 foram destinadas ao combate do surto na capital do estado. Assim que soube da retomada da campanha após um dia suspensa, Gustavo veio se vacinar. Poderia ter tomado antes a vacina, né? Só que aí a gente liga o alerta, né? Por causa do número de casos, enfim. É sempre bom se prevenir. O Tiago resolveu procurar o posto por causa de um surto no trabalho. Lá onde eu trabalho, teve uma unidade que não abriu segunda-feira porque todos os funcionários estavam contaminados, estavam todos com gripe e eles deixaram de funcionar na segunda. E para evitar esse transtorno também, estou me precavendo. Este ano, apenas 60% da população carioca se vacinou contra a gripe. No ano passado, a cobertura vacinal ficou em 90%. Muito importante que as pessoas procurem se vacinar, façam a vacina também para gripe sazonal, para influenza, para evitar a disseminação da gripe na cidade do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde constatou que havia um surto de gripe na cidade ao analisar, nos últimos 3 dias, 12.000 exames de PCR para diagnosticar Covid-19. Em 99% deles, o resultado foi negativo, o que demonstra que as síndromes gripais
foram causadas por outros tipos de vírus. Ainda segundo a secretaria, na última semana o número de casos nas unidades de pronto atendimento aumentou 400%. Lotadas, as UPAs da cidade registraram filas. Clevin passou a tarde em uma unidade na Zona Sul. Dor de cabeça, febre muito alta, dor no corpo, dor na junta. Eles taxaram como uma gripe. Me deram 2 injeções e agora estou indo para casa. Chegou a hora de conferirmos a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha só, a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul se mantém e por isso ainda chove forte nesta faixa que vai desde a região norte até o nordeste. Agora, lá no sul não tem previsão de chuva e o céu fica com muitas nuvens no litoral. No interior é que o tempo continua seco. No sudeste o sol aparece pela manhã, o clima fica abafado e à tarde pode chover de forma isolada em Minas Gerais, no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a mesma coisa. O dia começa ensolarado, esquenta e, como a gente vê aqui na tela, teremos quedas nas temperaturas. Olha só, 27 graus amanhã e 24 graus na sexta-feira. No Nordeste, tempo seco do Rio Grande do Norte até Sergipe e chuva em grande parte do interior. No Centro-Oeste, apesar da previsão de chuva, o tempo vai ser quente. Em Cuiabá, a máxima amanhã pode chegar aos 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Começou hoje em Porto Alegre o julgamento dos 4 réus do caso da Boate Kiss. O incêndio que matou 242 pessoas em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, aconteceu há quase 9 anos. Os trabalhos começaram às 9 horas da manhã com o sorteio dos 7 jurados que vão permanecer incomunicáveis até a divulgação das sentenças. No banco dos réus estão os sócios da boate, Marcelo Hoffman e Elisandro Spor, o músico Marcelo dos Santos e o produtor cultural Luciano Leão. 7 pessoas, 6 homens e uma mulher, formam o júri que vai decidir se eles são culpados ou inocentes. Os 4 respondem por 242 homicídios com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e 636 tentativas de homicídio, a quantidade de feridos na tragédia. As primeiras de um total de 20 testemunhas começaram a ser ouvidas. Kátia Pacheco, que trabalhava na cozinha e também no bar da boate, disse que não tinha conhecimento de um plano de prevenção contra incêndio nem de evacuação do ambiente. Era um labirinto. Eu mesmo trabalhava lá e quase não consegui sair. Pessoas morreram, foram encontradas empilhadas num banheiro. A senhora sabe por que isso aconteceu? Porque eles estavam achando que o banheiro era a saída. Em seguida, serão ouvidos 14 sobreviventes e também 4 réus. Isso sem falar no debate entre acusação e defesa. Os trabalhos devem levar de 2 até 3 semanas. O Ministério Público apresentou como prova um cartaz da banda Gurizada Fandangueira, onde há fogo, justificando o fato de que a banda tinha o hábito de utilizar artifícios pirotécnicos durante as apresentações. Foi utilizado uma recriação da boate em 3D para demonstrar as condições do ambiente e como o fogo se alastrou. O incêndio começou na madrugada de 27 de janeiro de 2013. A boate estava lotada e, segundo os frequentadores, não havia saída de emergência. Voluntários tiveram que quebrar as paredes com marretas. A maioria das vítimas morreu por inalação de fumaça. O acidente foi considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas em um incêndio. Nós agora vamos acompanhar um giro de notícias policiais pelo Brasil.
Em Minas Gerais, 2 pessoas foram presas em flagrante e outras 6 estão sendo identificadas como suspeitas de participação em um esquema de falsificação de máscaras de proteção contra a Covid-19. O grupo teria comercializado mais de 100 mil máscaras de 5 marcas conhecidas no mercado. Os acessórios falsos eram vendidos no comércio e podem ter sido comprados por prefeituras para serem usados por profissionais de saúde. Para atrair as vítimas, os suspeitos anunciavam um preço mais baixo. O material usado nos equipamentos era de qualidade muito inferior e não oferecia proteção. Os suspeitos podem responder por crimes de sonegação, lavagem de dinheiro, além de fraude em licitação. No interior de São Paulo, uma jovem de 23 anos teria sido estuprada dentro de um camarote de um festival sertanejo que aconteceu no último fim de semana em Jaguariúna. Franciane Andrade relatou nas redes sociais que o médico do IML confirmou o estupro, mas não soube informar quantos homens teriam participado do ato. Uma amiga da vítima disse que algo foi colocado na bebida, o que deixou Franciane inconsciente. Aqui na Santa Casa de Mogi Guaçu, pra tomar coquetel. Porque eu posso pegar uma DST ou engravidar de estuprador, misericórdia. Em nota, a assessoria do Jaguariúna Rodeio Festival lamentou o ocorrido e afirmou estar em contato com a jovem para ajudá-la a esclarecer o caso. O policial militar flagrado puxando um homem preso a uma moto na zona leste da cidade foi afastado das ruas. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o rapaz de 18 anos algemado no baú correndo para acompanhar a moto. De acordo com a PM, o jovem foi preso por suspeita de tráfico de drogas e por dirigir sem habilitação. A Polícia Militar abriu um inquérito na Corregedoria da Corporação para apurar a conduta do agente. A Polícia de São Paulo libertou mais uma vítima do golpe do falso encontro. O homem foi resgatado antes de ser levado para um cativeiro e esse é o segundo caso registrado na cidade em menos de uma semana. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem chega ao local marcado para o encontro e aguarda dentro do carro. Logo depois, um outro veículo se aproxima e 2 criminosos descem armados. A vítima é rendida e colocada no banco de trás. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a encontrar o homem. Ele estava a 500 metros do local da abordagem, na zona oeste da cidade, dentro do próprio carro, com os olhos vendados. De acordo com a PM, a vítima seria levada a um cativeiro numa favela da região. Os criminosos fugiram, levando a carteira e o celular do homem de 41 anos. A vítima contou à polícia que trocou mensagens com uma mulher por um aplicativo de namoro e marcou o encontro. O homem foi obrigado a desbloquear o celular e a passar as senhas pessoais. Os criminosos queriam que ele fizesse transferências via Pix, mas a vítima não tinha o aplicativo do banco instalado no aparelho. No último domingo, um outro homem de 46 anos caiu no mesmo golpe, também na zona oeste da capital paulista. Ele teve a moto roubada e chegou a ficar mais de 24 horas no cativeiro. Foi libertado com a ajuda da polícia na segunda-feira, depois de ter cerca de R$150 mil transferidos para a conta dos criminosos. Esse especialista reforça os cuidados que devem ser tomados ao marcar encontros por aplicativos. Então sempre desconfie. Sempre tente falar com a pessoa, sempre tente buscar contatos que fujam o mundo virtual, né, que sejam contatos físicos, contatos reais. O primeiro encontro nunca procure ambientes isolados, ambientes que fujam a grande circulação de pessoas, né? Muito pelo contrário, prefira esse tipo de ambientes, shoppings, cinema. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e o convite, né? Acompanhe agora a programação da Rede TV. Você fica com Super Pop com Luciana Gimenez. Uma ótima noite para você.